No complicado e bastante complexo domínio do sistema de justiça criminal, uma arrepiante contagem regressiva está em andamento enquanto nos preparamos para a iminente libertação de algumas das mais temíveis e assustadoras presidiárias. À medida que os dias se aproximam de sua libertação, o mundo se pergunta o que está por vir para esses indivíduos aterrorizantes. Junte-se a nós, Leslie Van Houten. A história dos crimes dela é uma história angustiante que se desenrolou em um cenário de uma das épocas mais turbulentas da história americana. Nascida no sereno subúrbio em Los Angeles, seus primeiros anos pareciam prometer uma educação convencional de classe média. Ela foi criada em uma família que frequentava a igreja, ao lado de um irmão mais velho e 2 irmãos coreanos adotados. Seus pais tinham diversas origens ancestrais, incluindo herança holandesa, irlandesa, inglesa, escocesa e alemã. Entretanto, a aparência de estabilidade familiar que ela tinha se desfez quando seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Essa ruptura em sua família marcou um ponto de virada na vida dela. Isso pareceu desencadear uma tendência rebelde na jovem adolescente. Aos 15 anos, ela começou a experimentar maconha. E pouco depois, a AOS-17 fugiu da casa da família com um namorado. Era uma indicação clara de que ela ansiava desesperadamente por independência e tinha o desejo de escapar dos limites de uma educação convencional de classe média. Apesar de sua partida inicial, ela acabou voltando para casa para concluir o ensino médio. Foi durante esse período que uma revelação chocante veio à tona. De acordo com seu próprio relato, ela foi coagida pela mãe a se submeter a um aborto e enterrar o feto no quintal da casa. Esse evento traumático rompeu o vínculo entre mãe e filha, fazendo com que ela nutrisse intenso ressentimento em relação à mãe. Seu caminho mudou para atividades não convencionais depois de concluir o ensino médio. Ela começou a praticar yoga, uma prática que estava ganhando popularidade entre a contracultura, e embarcou em um curso de secretariado que durou 1 ano. Mas o fascínio do movimento da contracultura, com sua adoção do amor livre, sentimentos anti-establishment e rejeição das normas sociais, logo a atraiu. Ela se tornou hippie, morando em uma comunidade e buscando viver uma vida que contrastava fortemente com os valores de sua educação de classe média. No entanto, o destino logo interviria, levando-a por um caminho ainda mais sombrio e perverso. Depois de passar um tempo em uma comunidade no norte da Califórnia, ela cruzou com Catherine e Bob. Juntos, eles formaram um quarteto instável. Mas, depois de algum tempo, o ciúme e os conflitos pessoais se instalaram, o que acabou levando à sua dissolução. Motivada pela curiosidade e talvez pela busca de algo mais significativo, partiu para se juntar a um grupo infame à família. Aos 19 anos de idade, ela seguiu o exemplo e passou a fazer parte da família. Foi no que suas vidas se envolveram em uma realidade surreal, dominada pela influência carismática e dominadora de Charles. Uma figura carismática com um passado criminoso sórdido, Charles se apresentava como uma figura messiânica. Ele teceu uma narrativa de guerra racial iminente que ele chamou inspirada em uma música dos Beatles. Essa visão serviria como catalisador para uma série de atos indescritíveis. Ele era um mestre da manipulação, usando uma mistura potente de drogas, sexo e controle da mente para submeter seus seguidores à sua vontade. A maioria dos membros do culto eram mulheres jovens e impressionáveis que haviam sido atraídas pelo carisma magnético dele. Elas abriram mão de suas identidades e autonomia, tornando-se meras ferramentas a serviço da visão distorcida de seu líder. Sob o domínio dele, a vida dos membros da família era meticulosamente controlada. Desde suas rotinas diárias até mesmo suas relações íntimas, tudo estava sujeito à vontade dele. Seu domínio sobre os seguidores era fortalecido por meio de uma mistura bizarra de crenças pseudo-espirituais e referências à cultura pop. Seus avisos proféticos sobre uma guerra racial iminente e suas estranhas interpretações da Bíblia criaram um senso de urgência e medo entre seus devotos. Ele os convenceu de que somente ele tinha a chave para a salvação. Ele também os apresentou ao LSD, uma poderosa droga alucinógena que obscurecia as linhas entre o devaneio psicodélico e a realidade mundana. Ela, assim como os outros, logo se deixou levar por esse estado alternativo de consciência, o que facilitou a ele manipulá-los e submetê-los à sua vontade. O ato mais infame da família ocorreu quando ele orientou um pequeno grupo de seus seguidores a cometer uma série de assassinatos brutais. Seus alvos foram escolhidos não por inimizade pessoal, mas como símbolos do establishment. A atriz grávida de 8 meses e outras 4 pessoas que estavam em sua residência foram selvagemente assassinadas em uma onda de violência. Na noite seguinte, o casal teve um fim igualmente horrível. Acompanhados outro e pelo próprio, eles foram até a residência. Ele entrou na casa com Watson, deixando os outros do lado de fora. Ele e outro companheiro subjugaram Rosemary, enquanto ele atacou Leno LaBianca. Ele então pegou uma faca e, com uma brutalidade arrepiante, infligiu várias facadas.
Os detalhes desses assassinatos eram horríveis, com as vítimas amarradas, torturadas e esfaqueadas repetidamente, e palavras como pig rabiscadas com sangue nas cenas dos crimes. Manson pretendia que esses atos horríveis desencadeassem a guerra racial que ele acreditava ser iminente, durante a qual ele e seus seguidores supostamente emergiriam como os governantes de um novo mundo. Entretanto, o próprio nunca forneceu uma explicação clara para suas ações no julgamento, deixando o mundo inteiro a teorizar sobre o que levou à violência sem sentido que se desenrolou naquela noite fatídica. O motivo para desencadear uma guerra civil racial foi uma teoria apresentada pelo promotor como um possível motivo. O julgamento subsequente dele e seus seguidores foi um espetáculo de manipulação e controle, muito parecido com a própria seita. Ele, que foi acusado de orquestrar os atos hediondos, recusou-se a permitir que suas co-rés apresentassem uma defesa que pudesse implicá-lo. No entanto, o comportamento no tribunal foi marcado por uma estranha indiferença, e ela até deu uma risadinha ao mencionar suas vítimas, deixando o público e a comunidade jurídica horrorizados e perplexos, perguntando-se o que teria levado a jovem a seguir esse caminho. Ela admitiu prontamente seu envolvimento nos assassinatos dos quais foi acusada, mas negou veementemente a participação dele. Na verdade, ela estava muito mais ansiosa para admitir seu envolvimento nos assassinatos do que reconhecer que foi influenciada por ele a cometer esses atos hediondos. Ela chegou ao ponto de substituir seus advogados de defesa, um após o outro, quando eles tentaram enfatizar o controle dele sobre suas ações. Ela interveio durante o depoimento de um especialista sobre o impacto do LSD no julgamento, afirmando que suas ações foram mais influenciadas pela guerra do Vietnã e pela televisão do que por ele. Um episódio peculiar ocorreu durante o julgamento, quando ele gravou um X em sua testa, um símbolo bizarro de seu domínio sobre o grupo. Van e as outras mulheres seguiram o exemplo, imitando esse gesto sinistro, outro sinal de sua completa submissão à influência e ao controle dele. No entanto, à medida que o julgamento avançava, elas gradualmente se distanciaram dessa imitação, talvez reconhecendo as implicações perturbadoras de sua lealdade. Mas, infelizmente, o dano já havia sido feito. Ele, juntamente com seus outros réus, foi considerada culpada de assassinato. Durante a fase de sentença, ela tentou absolver ele, revelando a um psiquiatra seu lado violento, o que levou a descrições nada lisonjeiras de si mesma como uma princesinha mimada e uma arma psicologicamente carregada. Ela chegou ao ponto de afirmar que estava envolvida em um assassinato, o que na verdade não estava. O quanto ela tentou provar que ele não tinha controle sobre seus pensamentos ou ações foi tão chocante quanto aterrorizante. Ela foi condenada à morte, o que a tornou a mulher mais jovem no corredor da morte da Califórnia na época. Na verdade, depois de ser condenada, ela foi mantida em uma unidade especial, porque não havia unidade feminina para presos no corredor da morte na Califórnia. Entretanto, o dia da execução nunca chegou, pois o estado da Califórnia suspendeu temporariamente a pena de morte, e as decisões legais subsequentes comutaram sua sentença para prisão perpétua. No entanto, as batalhas legais dela estavam longe de terminar. Ela enfrentou novos julgamentos e audiências de liberdade condicional ao longo dos anos, marcando sua jornada rumo à possível libertação. Cada uma dessas audiências foi marcada por complexidades jurídicas, indignação pública e o constante escrutínio de suas ações e declarações. Diante dos implacáveis contratempos legais e do desdém público, ela começou a se distanciar de Charles Manson e do culto que antes a consumia. Com o passar dos anos, ela começou a expressar remorso por seus atos hediondos e por seu papel na família. Sua transformação foi relatada em livros e filmes, esclarecendo as complexidades de seu caso e a questão de saber se uma pessoa que cometeu atos tão hediondos poderia realmente se reabilitar e mudar. Gypsy Rose Blanchard. Os delegados do xerife descobriram o corpo sem vida de uma mulher conhecida por seu cuidado dedicado à filha. Dee jazia em uma poça de sangue, morta, vítima de um possível homicídio. Mas sua filha deficiente não estava em lugar algum. Depois que as autoridades constataram que ela estava fora de perigo, iniciou-se a busca por sua filha, e em poucos minutos, todos estavam à procura da menina. De acordo com sua mãe, agora falecida, ela sofria de uma infinidade de doenças crônicas, incluindo leucemia, asma e distrofia muscular. Ela insistia que a capacidade mental dela era a de uma criança de 7 anos, consequência de seu nascimento prematura. Os vizinhos vigilantes e as autoridades continuaram a busca, suspeitando de crime. Naquela época, acreditava-se que ela poderia ter sido raptada, deixando para trás sua cadeira de rodas e seus medicamentos. A investigação que se seguiu levou à polícia, onde ela foi encontrada. As autoridades descobriram que ela estava, de fato, saudável, hospedada com seu então namorado, que ela havia conhecido online. A reviravolta nos eventos aconteceria quando se descobriu que ela era adulta, e não uma criança, como sua mãe alegava. À medida que a verdade foi sendo revelada, descobriu-se também que alguns médicos não haviam encontrado nenhuma evidência dos distúrbios alegados.
Mas na realidade, ela era perfeitamente capaz de andar, não precisava de um tubo de alimentação e não estava lutando contra o câncer. Sua cabeça raspada era simplesmente o resultado da escolha de sua mãe de raspá-la. Os especialistas suspeitam fortemente que ela sofria de síndrome por procuração, uma condição também conhecida como transtorno factício imposto a outra pessoa. Isso a levou a inventar as doenças da filha, tudo para chamar a atenção e ganhar simpatia por ser a cuidadora de uma criança supostamente doente. Eles suspeitavam que Dee sofria da síndrome por procuração, um distúrbio mental em que um cuidador fabrica uma doença para chamar a atenção de seus responsáveis. Toda a comunidade ficou surpresa com essa última informação, e o que começou como uma preocupação com uma menina deficiente evoluiu para uma simpatia por ela, presa em uma teia de engano. À medida que as investigações avançavam, a profundidade do engano dela começou a vir à tona. Sua fixação pela saúde dela começou quando a criança tinha apenas 3 meses de idade, alegando que ela sofria de apneia do sono. Sua convicção só se aprofundou à medida que ela atribuía vários distúrbios à filha. Dela se apresentava como uma mãe encantadora e dedicada, o que levava as pessoas a confiar nela sem questionar. Embora os exames médicos frequentemente apresentassem resultados incertos ou conflitantes com relação às supostas doenças dela, uma estratégia astuta. Ela interrompia imediatamente o contato com qualquer médico que ousasse duvidar da condição de sua filha. Além disso, ela manipulava muitos cuidadores para que se alinhassem com sua narrativa inventada. Ela possuía algum conhecimento de enfermagem, o que lhe permitia descrever os sintomas de forma convincente e, às vezes, até administrava medicamentos para imitar certas doenças. Seu carisma e sua inabalável devoção à filha solidificavam ainda mais a fachada. Quando ficou mais velha e começou a se comunicar, ela a instruiu a permanecer em silêncio durante as consultas médicas, garantindo que ela continuasse sendo a única narradora do histórico médico fictício. Ela informou ao pai que sua filha sofria de um distúrbio cromossômico, que ela disse ser a causa principal de seus inúmeros problemas de saúde. Rod elogiou ela por sua dedicação inabalável. No entanto, quando alguns parentes começaram a notar que Gypsy parecia não precisar de cadeira de rodas e fizeram perguntas, ela rapidamente decidiu que eles se mudariam, deixando para trás o ambiente anterior. Usando o furacão Katrina como uma história de fachada, Dee se apresentou como uma vítima do desastre. Isso permitiu que ela recebessem ajuda para se mudarem da Louisiana para o Missouri. Uma vez estabelecida, continuou a levar ela a várias consultas médicas, perpetuando ainda mais a fachada das doenças fabricadas por sua filha. Mesmo quando entrou na adolescência, ela continuou a insistir na doença da filha, inventando mais mentiras sobre sua idade. Elas se mudaram para uma nova casa em Missouri. A casa era decorada em rosa e equipada com uma rampa para cadeira de rodas. Essa mudança trouxe vantagens adicionais, incluindo passeios patrocinados por instituições de caridade para shows e até mesmo para a Disney World. Durante todo esse tempo, ela se divertiu com a atenção que recebeu por ser uma cuidadora dedicada. Quando Gypsy tinha 14 anos, ela foi a um neurologista no Missouri, que suspeitou que ela poderia ser vítima da síndrome por procuração. Infelizmente, esse médico não relatou o caso às autoridades, alegando que não havia provas suficientes. Foi somente que uma denúncia anônima levantou preocupações, afirmando que os relatos de Dee sobre as doenças de Gypsy não tinham base médica. Isso fez com que 2 assistentes sociais visitassem sua casa, mas Dee conseguiu convencê-los de que tudo estava em ordem. À medida que Gypsy crescia, Dee levou seu engano a novos patamares, alterando a certidão de nascimento da filha para fazê-la parecer mais jovem. Entretanto, Gypsy estava escapando gradualmente do controle de Dee. Gypsy fez uma tentativa ousada de escapar das garras da mãe, fugindo com um homem que conheceu em uma convenção de ficção científica. Dee conseguiu localizá-los com a ajuda de conhecidos em comum. Ela convenceu o homem de que Gypsy era menor de idade, embora na verdade ela tivesse 19 anos na época. De acordo com Gypsy, ao voltarem para casa, Dee destruiu seu computador e a prendeu fisicamente na cama. Gypsy também revelou que sua mãe às vezes recorria a abusos físicos e lhe negava comida. Infelizmente, ninguém, incluindo os médicos ou as autoridades, agiu com rapidez suficiente para evitar a tragédia que estava prestes a ocorrer. Por fim, Gypsy encontrou seu caminho de volta à internet. Ela se aventurou em um site cristão de relacionamentos e lá conheceu Nicholas. Os dois se tornaram próximos, e ela compartilhou com ele a verdade sobre as ações de sua mãe, pedindo-lhe que a ajudasse a se libertar das garras de Dee. Ele chegou à casa dela como combinado e atacou Dee, esfaqueando-a até a morte enquanto Gypsy se escondia no banheiro, com os ouvidos tapados para se proteger do horror. Juntos, fugiram para sua casa, mas sua fuga durou pouco. Eles logo foram detidos pelas autoridades. Em uma reviravolta um tanto incomum, Gypsy havia postado 2 vezes na conta do Facebook que ela compartilhava com sua mãe, incluindo uma declaração contundente: "Aquele desgraçado está morto." Mais tarde, ela esclareceu que fez as publicações porque queria que o corpo de sua mãe fosse descoberto.
Após o assassinato de Dee, aqueles que conheciam Gypsy não puderam deixar de se perguntar por que ela havia recorrido a uma medida tão drástica. Afinal de contas, ela conseguia andar e poderia ter exposto as mentiras de Dee simplesmente levantando-se em público em uma das inúmeras vezes em que ficou confinada à cadeira de rodas. Entretanto, como os psiquiatras apontaram, Gypsy foi condicionada a acreditar que ninguém acreditaria nela. E a dolorosa realidade era que Gypsy havia passado toda a sua vida sob o controle e a vigilância estritos da mãe. A educação lhe foi negada, e apesar de sua inteligência normal, Dee insistia em espalhar a falsa noção de que Gypsy tinha a capacidade mental de uma criança de 7 anos. E sempre que a pobre garota tentava sair, era imediatamente impedida por sua mãe. Uma das maiores autoridades em síndrome por procuração descreveu apropriadamente a vida de Gypsy como uma vida de controle total, semelhante à de uma vítima de sequestro. Ele enfatizou que Gypsy era essencialmente uma refém, e o ato subsequente que se desenrolou pode ser visto como uma tentativa de um refém de se libertar. Os julgamentos que se seguiram expuseram uma história de manipulação e abuso. Como os registros médicos de Gypsy detalhavam minuciosamente os abusos sofridos por ela, seu advogado conseguiu negociar um acordo para as acusações. Após um julgamento tumultuado, ela foi condenada a 10 anos de prisão por assassinato em segundo grau. Seu namorado foi condenado à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. A história de Gypsy despertou grande interesse, deixando as pessoas ansiosas para saber mais sobre os eventos angustiantes pelos quais ela passou. Uma série de TV interpretando o papel de Gypsy foi lançada e teve grande aceitação. Em uma entrevista com Dr. Phil, ela revelou seu alívio por estar livre da situação, embora tenha expressado tristeza pela morte de sua mãe. Gypsy compartilhou abertamente que foi somente após a morte de sua mãe que ela compreendeu totalmente a extensão de seu engano. Apesar de saber que podia andar e comer normalmente, ela acreditou na falsa alegação da mãe de que estava lutando contra a leucemia. Gypsy está programado para deixar a prisão em 28 de dezembro de 2023. Kathleen Folbig. Poucos casos na Austrália enfrentaram um escrutínio público e da mídia tão intenso quanto o dele. Quando ela foi condenada, um maremoto de atenção envolveu o caso, marcando-a como a assassina em série mais injuriada da Austrália, e principalmente como a mãe que matou seus filhos. Mas os problemas dele começaram há muito tempo, desde sua infância, e essas experiências angustiantes marcaram seu caminho desde então. Em um arrepiante dia, a vida dele foi irrevogavelmente alterada. Seu pai biológico cometeu um ato hediondo, esfaqueando brutalmente sua mãe 24 vezes. Ele foi preso no dia seguinte e, após julgamento, foi condenado a 15 anos de prisão. Com apenas 18 meses de idade, ela ficou órfã, sob a tutela do Estado, e foi lançada em um mundo marcado por traumas indescritíveis. Ela foi colocada sob os cuidados de uma família adotiva, onde encontrou alguma estabilidade e o início de um senso de pertencimento. Foi durante esse período que o caminho dela se cruzou com o de sua irmã adotiva. O vínculo entre elas provou ser uma fonte duradoura de força ao longo dos anos, oferecendo consolo em meio ao caos que definiu a criação compartilhada. À medida que ela crescia, ela lutava contra o peso de seu passado conturbado. Deixando de lado a educação formal, aos 15 anos de idade, ela embarcou em uma jornada tumultuada que a levaria. O romance deles e a união subsequente, embora inicialmente marcados por promessas e esperanças, foram se desfazendo gradualmente, culminando em um divórcio doloroso no ano 2000. Mas o capítulo mais assustador da vida dela se desenrolou com a chegada de seus próprios filhos. 4 bebês, com a promessa de novos começos, entraram em seu mundo. Tragicamente, um após o outro, todos eles foram tirados dela, deixando um rastro de mágoa e tristeza inexplicável. Cada perda foi um golpe devastador, destruindo a frágil aparência de normalidade que ela havia lutado tanto para manter. Seu primeiro filho tinha uma tendência perceptível a respirar alto e foi inicialmente diagnosticado por um pediatra com um caso leve de laringomalácia, uma condição que se acreditava que ele superaria naturalmente à medida que crescesse. Fora isso, ele era um recém-nascido saudável. Tragicamente, em 20 de fevereiro, quando tinha apenas 19 dias de vida, Caleb faleceu durante o sono em um quarto adjacente ao quarto dos pais. Seus pais o descobriram naquela noite e a causa de sua morte foi atribuída à síndrome da morte súbita infantil, comumente conhecida como morte no berço. Após a morte dele, os pais ficaram em luto, mas quando ela engravidou de seu segundo filho, Patrick, a ansiedade se misturou à empolgação. A sabedoria convencional sugere que esses eventos infelizes ocorrem apenas uma vez, e os pais esperavam que dessa vez a criança ficasse. Um dia, quando ele tinha cerca de 4 meses de idade, ela o descobriu no berço, sem respirar. Seu marido aplicou a RCP, uma ambulância foi chamada e ele foi reanimado. O incidente, no entanto, causou graves danos cerebrais e, por fim, um distúrbio convulsivo. 4 meses depois,
Aos 8 meses de idade, ele foi colocado no chão para tirar um cochilo. Mais tarde, ela o encontrou sem reação. Apesar de chamar uma ambulância, ele não pôde ser reanimado. O patologista determinou que a morte dele foi causada por obstrução das vias aéreas desencadeada por ataques epiléticos, decorrentes de um distúrbio encefalopático. A terceira filha de Kathleen, Sarah, nasceu 18 meses depois. Sarah exalava um espírito brincalhão, sempre a língua para fora para rir. Aos 10 meses de idade, ela descobriu Sarah sem vida em seu berço. Apesar de ter chamado uma ambulância, Sarah não pôde ser ressuscitada. Sua morte foi atribuída à síndrome da morte súbita do lactente. 3 anos depois, deram as boas-vindas à sua quarta filha. Ela foi a primeira das crianças a completar 1 ano de idade. Ela era uma alegria, sempre pronta para suas brincadeiras. Por um tempo, parecia que a família finalmente tinha conseguido sua paz quando ela completou 12 meses. Porém, quando ela tinha cerca de 19 meses de idade, ocorreu uma tragédia. Ela a levou para dentro de casa, deixou-a dormindo e 15 a 20 minutos depois, voltou e a encontrou sem vida. Ela entrou em pânico e chamou freneticamente uma ambulância. Ela havia sofrido de uma doença semelhante a um resfriado na semana anterior. Após a autópsia, descobriu-se que ela sofria de miocardite, uma doença geralmente decorrente de infecções virais. A miocardite denota inflamação do músculo cardíaco. O patologista determinou a causa da morte como indeterminada. Laura tinha 20 meses de idade quando faleceu. Era muito velha para que a síndrome da morte súbita infantil fosse aplicada. Alan Cala examinou meticulosamente o pequeno corpo de Laura, a quarta filha da família. Ele afirmou que não podia descartar definitivamente a hipótese de sufocamento. Naquela época, entre os anos 90 havia um sentimento predominante: uma morte é trágica, 2 são suspeitas e 3 mortes de bebês devem ser vistas como homicídio, a menos que se prove o contrário. Craig revelou às autoridades que Kathleen estava cada vez mais estressada com as crianças. Em seguida, ele mencionou: "Minha esposa mantém um diário e há registros suspeitos." A partir desse momento, o caso se transformou em um inquérito de homicídio. Ela foi acusada da morte de seus filhos. Seu julgamento teve início, atraindo imensa atenção da mídia. Ela se declarou inocente do assassinato de seus filhos. A acusação alegou que ela os matou intencionalmente ou tentou deixá-los inconscientes. O ponto de virada e o momento mais importante da acusação foi o depoimento de Craig, pai das crianças, contra ela. Ele afirmou que ela tinha pavio curto com as crianças e tinha dificuldades com a maternidade. Peritos médicos apresentaram opiniões conflitantes sobre o papel das causas naturais na morte das crianças. Depois, havia os diários. Os diários dela tornaram-se um ponto focal, revelando seus humores sombrios. Registros como: "Ela é um bebê de boa índole, graças a Deus. Isso a salvou do destino de seus irmãos. Acho que ela foi avisada. Estou me sentindo a pior mãe do mundo, com medo de que ela me abandone agora, como Sarah fez. Eu sabia que às vezes eu era mal-humorada e cruel com ela, e ela foi embora. Com um pouco de ajuda, era muito suspeito, para dizer o mínimo, e o promotor repetiu várias vezes que eram confissões de culpa. O júri acreditou na ideia, e isso acabou levando à sua condenação com base em provas circunstanciais. Ela, que foi considerada culpada de matar seus 4 filhos pequenos, ficou tremendo quando o veredicto foi pronunciado. Ela ainda insistia em sua inocência enquanto era condenada a uma pena mínima de 25 anos por 3 acusações de assassinato e uma de homicídio culposo. Embora seus recursos tenham sido rejeitados, começaram a surgir dúvidas sobre as provas contra ela. A equipe jurídica dela solicitou uma revisão do relatório médico da morte dos bebês. A médica, ao realizar testes genéticos, descobriu uma mutação específica em um determinado gene relacionado à função cardíaca. As 2 meninas compartilhavam essa mutação genética rara, que os 2 meninos não possuíam. Essa mutação foi uma causa muito provável de suas mortes. Entretanto, o juiz ao qual os recursos foram apresentados não concordou com a avaliação de Carola sobre as novas evidências genéticas. Ele também rejeitou a explicação dela para as anotações de seu diário, como sendo as anotações de uma mãe inocente e aflita. No entanto, a batalha legal persistiu, chamando a atenção do público de forma significativa e provocando questionamentos sobre a verdadeira culpabilidade dela. Muitos começaram a se perguntar se uma mulher inocente havia sido encarcerada injustamente, apenas com base em provas circunstanciais. Com o aumento do burburinho, muitas evidências foram trazidas à tona, e as evidências genéticas encontradas no caso desafiaram a narrativa predominante. Os pesquisadores examinaram meticulosamente o DNA dela e de seus filhos, descobrindo revelações profundas. Eles descobriram mutações genéticas que os predispunham à morte cardíaca súbita, reformulando fundamentalmente a compreensão dos trágicos eventos que haviam se desenrolado.
Essas revelações sugeriram que fatores genéticos subjacentes desempenharam um papel fundamental nas mortes, lançando dúvidas sobre as conclusões originais tiradas. Nesse novo inquérito, que foi presidido pelo juiz aposentado, os promotores aceitaram que as pesquisas mais recentes sobre mutações genéticas haviam mudado sua compreensão sobre a morte das crianças. Na segunda-feira, o Procurador-Geral de Nova Gales do Sul anunciou que, após todas essas descobertas, havia concluído que havia dúvidas razoáveis de que ela era culpada. Essa declaração acabou sendo tudo o que era necessário para que muitas pessoas começassem a clamar pela libertação dela, que, a essa altura, já havia passado 20 anos na prisão. Como resultado, o governador assinou um perdão total e ordenou a libertação imediata dela da prisão. Ela está livre. A libertação demorou a chegar e uma sensação de vingança permeia o ar. 4 crianças perdidas, um marido e uma esposa separados, uma mulher injustamente encarcerada por 2 décadas e uma família marcada para sempre. Espera-se que Cat possa finalmente recuperar seu lugar no mundo, livrar-se dos grilhões da suspeita e do encarceramento e reintegrar-se totalmente à sociedade novamente. Yolanda Saldívar. Ela cresceu em uma família hispânica da classe trabalhadora em um bairro com uma população predominantemente mexicana-americana. Não se sabe muito sobre sua infância, mas sabemos que ela trabalhou como enfermeira em algum momento. Ela cresceu com uma paixão pela música country e por sua vida, e sabia que ela daria uma guinada dramática quando se envolveu com a sensação da música tejano em ascensão. Depois de assistir a um dos shows de Selena, ela ficou impressionada com o desejo de criar um fã-clube em San Antônio, então começou a entrar em contato com o pai sobre seu desejo de criar um fã-clube para a cantora. No início, Abraham estava hesitante em relação a esse acordo, mas ela não desistiu tão facilmente e foi persistente até que ele finalmente atendeu ao seu pedido, tornando-a presidente do clube. A função de presidente do clube concedia a Yolanda acesso direto à vida pessoal, à carreira e às finanças. Em pouco menos de 4 anos, o fã-clube cresceu de seus 1.500 membros iniciais para impressionantes 5.000, tornando-se um dos maiores fã-clubes da área de San Antônio. Com o tempo, ela tornou-se cada vez mais influente nos assuntos profissionais de Selena, assumindo responsabilidades que iam além da administração do fã-clube. A dedicação a Selena não parou por aí. Mais tarde, ela foi promovida para gerenciar as boutiques de roupas de Selena. No entanto, a história tomou um rumo sombrio quando o papel dela se expandiu, assim como as preocupações dentro do círculo íntimo de Selena. Houve alegações de irregularidades financeiras e desvio de dinheiro. Descobriu-se que ela estava desviando fundos do fã-clube e das boutiques de Selena para uso pessoal. Esse fato gerou alarme, e a família de Selena começou a examinar mais de perto as atividades dela. A família de Selena descobriu o desvio de fundos dela tanto do fã-clube quanto das boutiques, o que levou à sua demissão na primeira semana de março. Na fatídica manhã de 31 de março, Selena concordou em se encontrar com ele em um motel para recuperar os registros financeiros que ela vinha ocultando. Sabendo que o jogo estava perdido, ele tentou ao máximo atrasar a entrega, alegando um incidente de estupro no México. O cantor decidiu acompanhá-la a um hospital local, onde foram redirecionados para o exame, já que a agressão aconteceu em outro lugar. Quando voltaram ao motel, Selena insistiu em ver os discos. Foi nesse momento que ele tirou um revólver de sua bolsa e o apontou para a cantora. Em uma tentativa desesperada de escapar, Selena foi baleada nas costas, cortando uma artéria. Gravemente ferida, ela correu para o saguão em busca de ajuda, com ele em sua perseguição, lançando insultos. Selena acabou desmaiando e o funcionário do motel ligou para a emergência. Tragicamente, Selena sucumbiu a ferimentos no hospital. Após o tiroteio, ela se escondeu no quarto do motel por quase 10 horas, entrando em um impasse com a polícia. Por fim, ela se rendeu à polícia. Ela foi posteriormente acusada de assassinato em 1º grau. A morte prematura de Selena foi uma perda profunda para o mundo da música. Ela era um ícone na comunidade latina e, fora dela, conhecida por sua voz potente e seu papel pioneiro na música tejano, de modo que o julgamento dela recebeu ampla cobertura da mídia. O julgamento em si não foi televisionado, embora tenham sido permitidas câmeras nas dependências do tribunal. Ele foi transferido para Houston, Texas, pois a equipe jurídica dela argumentou com sucesso que um julgamento justo não poderia ser garantido na cidade natal de Selena. Antes do início do julgamento, a CNN informou que os promotores do caso pretendiam apresentar uma contenciosa confissão policial assinada por ela. Nela, ela admitiu ter atirado em Selena durante uma discussão sobre as acusações do pai da cantora de que ela havia roubado dinheiro das contas de Selena. A defesa, por outro lado, planejava oferecer o testemunho do Texas, que alegou ter ouvido ela afirmar que o tiro foi acidental. Ela supostamente se opôs quando a polícia omitiu isso de seu depoimento. O advogado de defesa sustentou que o tiro foi acidental, mas a acusação contra-atacou, destacando que ela, uma enfermeira treinada, não ligou para a emergência nem tentou ajudar Selena após o incidente. A briga com as autoridades policiais antes de sua prisão também não melhorou a situação dela.
Após menos de 3 horas de deliberação, os jurados deram o veredicto de culpado pela acusação de assassinato dela. Apenas 3 dias depois, ela recebeu uma sentença de prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional em 30 anos, que era a pena máxima permitida pela lei do Texas na época. Aos 62 anos, ela está encarcerada em uma prisão do Texas. Ela tem direito à liberdade condicional em 2025, e um membro da família indicou que acredita que chegou a hora de sua libertação. De acordo com esse membro da família, ela passou por um crescimento pessoal significativo durante seus quase 30 anos de confinamento. Eles relatam que ela expressa remorso genuíno pela morte trágica de Selena e espera se reconectar com sua família e amigos se receber a liberdade condicional. O membro da família compartilhou que ela tem enfrentado ameaças de outros presos e vive em constante temor por sua segurança. Ela tem se isolado da população carcerária em geral, dedicando grande parte de seu tempo à leitura da Bíblia e à oração. De acordo com o membro da família, sua fé se tornou a pedra angular de sua vida e ela acredita firmemente que recebeu o perdão de Deus. Apesar de todos esses sentimentos, nem todos estão preparados para perdoar ela ou defender sua libertação para a sociedade. Os fãs e a família de Selena deixaram claro que se opõem veementemente à liberdade condicional dela. O pai de Selena, Abraham Quintanilla Jr., expressou seu desejo de que ela permaneça presa pelo resto de sua vida. Ele acredita firmemente que ela tirou a vida de Selena intencionalmente e rejeita sua alegação de que foi um disparo acidental. Mas a história de Yolanda não mudou, pois ela afirma que atirou em Selena enquanto tentava tirar sua própria vida, afirmando que foi um resultado não intencional. Quintanilla permanece firme em sua posição, considerando ela como mentirosa e se opondo firmemente à sua libertação. A trágica narrativa do falecimento prematuro de Selena tem sido o foco de vários livros, documentários, filmes e produções de TV. A mais recente adição é Selena The Series, da Netflix, que narra a trajetória dela, de um fã fervoroso a um funcionário de confiança, evoluindo por fim para um fraudador descontente que traiu Selena. A audiência de liberdade condicional dela está marcada para 2025, mas não há garantia de que ela conseguirá. O Conselho de Indultos e Peculiaridades do Texas analisará bem o caso dela, verificando coisas como o comportamento dela na prisão, seus antecedentes com a lei, suas avaliações mentais e, o que é mais importante, o que o crime dela causou à família da vítima e à sociedade em geral. Portanto, o fato de ela conseguir ou não a liberdade condicional depende do resultado dessas conclusões. E com isso, chegamos ao final de nosso vídeo. Se você gostou deste vídeo e quer mais vídeos como este, confira os vídeos exibidos na tela. Lembre-se de se inscrever para ficar por dentro de tudo.